TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa noite a todos. É para cima, é para baixo, está ligado? Ok, tá, não está? Deixou? Ok. Olá, boa noite. Estão-me a ouvir, não estão? Então, sejam todos muito bem-vindos nesta tarde aqui, onde vamos partilhar a palavra do Cristo e dos nossos amigos espirituais que tiveram como missão de vida partilhar a palavra de Cristo, a palavra dos Espíritos e ajudar nessa enorme tarefa, que é a tarefa de toda a espiritualidade, que é a tarefa de ajudar os homens na sua evolução. Eu hoje trago-vos Ide e Pregai, que é uma palestra que eu particularmente gosto muito, do livro de Newton Boschar. E disse-nos Jesus em Marcos 16:15: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus disse e incitou os apóstolos a partirem, e partiram, todos eles, para todos os cantos do mundo. Pregaram a palavra do Cristo, pregaram a verdade, reformularam as ideias e deram a vida por um bem maior. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Trabalhadores da Última Hora, em que nos fala da missão dos espíritas, de uma forma muito humilde. Todos nós espíritas somos trabalhadores da última hora e todos nós também temos a missão de ir para o mundo que nos espera fora destas portas e pregar a palavra do Cristo com as nossas ações, as ações do bem. Foi esse acréscimo nos dias de hoje que Kardec nos trouxe com o Espiritismo, que através das nossas ações nós pudéssemos dar como exemplo, de forma muito simples, muito pequena em relação a todo o trabalho grandioso feito pelos apóstolos e por todos aqueles que nos dias de hoje ainda enfrentam grandes e árduas batalhas para poder pregar a mensagem do bem, da paz e do amor. E diz-nos então o anjo da guarda do médio Allan Kardec, Erastro, o seguinte: E depois elevai a palavra divina aos grandes, que a desprezarão, aos eruditos, que exigirão provas, aos pequenos e simples, que as aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Porque os homens nem sempre utilizaram bem a inteligência. Porque nós, homens, nem sempre utilizamos bem a inteligência, mas através da dor, do sofrimento, nós vamos reformulando a nossa postura. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Este é o grande desafio que nós temos em mãos. Nós, como muitos outros antes, como muitos outros terão depois, mas agora, e é isso que existe, é exatamente o momento que estamos a viver agora, é esta a nossa tarefa. A nossa tarefa é ter a coragem da fé, espalhar a palavra do bem, do Cristo, espalhar aquilo que Allan Kardec nos vem trazer com a nova revelação, que nós somos espíritos imortais, que nós não morremos, que as vidas são sucessivas, que nós reencarnaremos tantas quantas as vezes necessárias para burilarmos a nossa índole,
para burilarmos o nosso espírito, para deixarmos de ser seres tão materialistas e passarmos a ser seres mais espiritualizados, para nos tornarmos cada vez mais leves e cada vez mais etéreos na nossa evolução, porque a matéria nos dá a densidade, o materialismo nos prende às vibrações mais negativas e pelo bem, com a paz, com o amor na ação do dia a dia, nós podemos ir trabalhando em nós todas essas imperfeições que todos temos, pois estamos todos neste plano ainda, e que temos como missão em nós mesmos trabalharmos essas questões. Como nos diz na parábola do trigo e do joio, para que o trigo, que é o bem, o amor, a paz, a palavra maior do nosso Pai amoroso, possa crescer, possa dar sementes que depois irão ser espalhadas pela boa terra e dar mais fruto, nós teremos que tirar dessas searas o joio, que impede que o trigo cresça. Então nós temos que tirar, cada um por si, o joio que existe em nós próprios. Não é o dos outros, não é o do vizinho, do irmão, do pai, do filho, porque ninguém pode fazer o trabalho pelos outros. Nós só podemos fazer o nosso trabalho em nós e em silêncio, no resguardo de nós mesmos, ir limpando as nossas searas das sementinhas que já lá estão plantadas para que elas possam crescer e dar cada vez mais frutos. No livro Ide e Pregai, este livro de Newton Bochart, fala-nos de 26 oratórias, de 26 textos publicados em vários editais espíritas. Outros fazem parte de trechos que ele falou, que ele apresentou, com o intuito sempre de ajudar àqueles que mais sofriam, amparando no caminho do bem, com muito amor, com muita compaixão. Eles são 26, são pequeninos e são maravilhosos, o livro é muito fininho, mas são autênticas lições de vida, que às vezes não se conseguem ler de uma assentada pela profundidade que lá está impressa, e que temos muitas vezes que parar, respirar, pensar e continuar. Eu trouxe uma dessas lições para partilhar convosco. Diz-nos Newton Bochart na introdução do livro: e quando páginas de alma se constituem em bálsamo, tónico verbal ou frases de encorajamento para quem vive dificuldades íntimas, então é justificável se transformem elas em ide e pregai. Dedico estas páginas a todos os que lutam e sofrem. Sempre é mais reconfortante para nós quando sentimos o nosso coração aquecido por outros corações. Todos nós precisamos de amor. É o adubo que fertiliza a terra onde as sementes do bem vão florescer. É o amor, que é dado de coração para coração. E momentos surgem em que a nossa dor não é aliviada por conceitos académicos, e sim pelo carinho do próximo. A suplementação magnética, em muitos casos de alma para alma, pode mais do que uma experimentação científica ou uma tirada filosófica. Ide e pregai, pede-lhes apenas, o leiam com o coração. Newton Bochart. Newton Bochart foi companheiro e viveu na época de Chico. Muitos dos contos, das oratórias, das explanações que ele faz neste livro se referem ao Chico. E incitam a que nós possamos um pouquinho, seguir o exemplo do Chico. Porque um espírito como o do Chico, nós ainda vamos, digo eu por mim, ter que caminhar um pouquinho até lá chegar. Mas é muito, muito curioso. E a lição que eu escolhi é reformulação. Porque nós temos, digo que em nós, para fazermos a nossa reforma íntima, que mais não é
no meu entender, do que aprendermos a lidar com as nossas imperfeições, sejam elas quais forem. Aprender que o homem velho de há séculos que habita em nós, das muitas reencarnações que todos temos, não tem mais lugar. Identificarmos em nós, diariamente, com as reformulações que vamos fazendo do nosso dia, da nossa jornada, dia a dia, e às vezes quando os dias são realmente pesados e difíceis, parar no momento da dificuldade e reformular aí outra vez, porque há dias que os dias são tão pesados e tão difíceis que não dá para levar o dia de uma ponta à outra. Não dá. Nós temos que ir parando, respirar, orar e levar o nosso pensamento ao mais alto para, de alguma forma, tirarmos de nós os pensamentos mais negativos que nos vêm, de repente, do homem velho. Não é? Quando nós estamos zangados ou quando alguma coisa não corre como nós queríamos. Porque não somos nós que queremos. É Deus que quer em nós. E nós continuamos a querer ser nós a querer. Não funciona. Não funciona. E nós querendo, não só em nós, mas querendo que os outros queiram aquilo que nós queremos fazer, ainda é pior. E nós queremos todos os dias isso. Então, às vezes nós temos que ir parando aos pouquinhos, durante um dia, bocadinho a bocadinho, e reformular. E eu achei tão curiosa e tão importante esta lição, que já falei nela e que volto a partilhar convosco, porque não é, para mim, em mim, uma lição fácil. Não é fácil nós, no mundo em que estamos, materialista, num continente onde estamos, muito antigo, Europa, muito materialista, muito cheio de ideias pré-concebidas, muito cheio de pragmatismos. Nós temos que equilibrar a vida aqui, foi por isso que aqui nascemos. Mas temos que equilibrar com aquilo que nós realmente somos, e nós somos espíritos que querem evoluir no bem, com paz e com amor. Então nós vamos ter que equilibrar aquilo que realmente é importante, como se diz na alfândega, não é? Na nossa passagem para o outro plano, no nosso regresso a casa, equilibrar aquilo que realmente nós podemos levar connosco daquilo que é importante enquanto matéria, que é importante enquanto seres encarnados que aqui estamos, que também temos a missão de, como encarnados, trabalharmos pelo progresso de nós mesmos e da humanidade, não é? E, portanto, estas questões da reformulação fazem-se urgentes para termos os equilíbrios necessários nos compromissos assumidos connosco mesmos, com aqueles que nos estão ou que nos foram entregues e dos quais somos responsáveis, porque, como diz o príncipezinho de Saint-Exupéry, nós somos responsáveis por todos aqueles que cativamos. E, portanto, se nós trabalhamos no bem, nós cativamos, assim espero, que nós cativemos muita gente para o bem, não é? Com as nossas ações. E, portanto, nós somos responsáveis cada vez, espero eu, por mais pessoas. E esta questão do Saint-Exupéry é importante, não é? Que no fundo é o que está escrito no Evangelho que nos ensinou Cristo. É compaixão. Então vamos lá à reformulação de Newton Bochart, que nos diz assim: para reformular o ser ante a vida, vencendo paixões e perturbações várias, arquivadas vibratoriamente em seu mundo interior, terá de inevitavelmente, de forma implacável, levantar a biografia íntima, sem omitir quaisquer pequeninos factos que o incomodam no curso do tempo, descendo às estratificações profundas,
aos abismos subconscientes, ao nosso homem velho no mais profundo que ele tem, das paixões e emoções mais negativas que nós ainda todos trazemos em nós. E a biografia íntima é isso mesmo, é irmos com muita franqueza, direi, dentro de nós mesmos, de nós para connosco, irmos lá fazer esse trabalho que não é de um dia, que não é de uma vida. É um trabalho que já vem iniciado há muitos milhares de anos e com certeza irá continuar. Mas que não se perca nenhuma das nossas existências a partir do momento em que nós já temos o conhecimento e temos a responsabilidade que o conhecimento nos dá de que somos espíritos imortais. E o que fizermos hoje, pela lei da causa e efeito, que é uma lei universal, nós iremos colher amanhã. Se eu não tirar o joio da minha seara, eu não vou colher trigo. Então eu não vou ter o alimento da minha alma, eu vou ter o joio, que não me vai alimentar de todo. É tarefa imprescindível e gigantesca, porque quase sempre, mesmo os que se filiam à escola reencarnacionista, vão-se deixando ficar à margem do caminho, repetindo através de automatismos de milénios as mesmas experiências em que desacertaram, variando somente a época e os locais. O nosso cérebro, a nossa mente, que é um atributo do nosso espírito e, portanto, ela vai reencarnando connosco, é programável como hoje nós programamos os nossos devices ou os nossos computadores ou o que seja. Se nós lhe pomos um programa e não fazemos nada para o tirar, ele fica lá. Então nós não regredimos numa vivência, nós estagnamos, certo? Mas também não evoluímos e, portanto, não fazemos nada com aquele programa. O programa está lá. Se nós não o tirarmos e fizermos um upgrade ao nosso programa, não é? Uma melhoria, um programa novo, atualizado, nós não seremos diferentes daquilo que já fomos noutras vidas. A miúde, defrontamo-nos com os que dizem: há tempo pela frente, vou-me deixando ficar assim, e se não me modificar nesta vida, na seguinte o farei. É assim, por certo, as dores desta vida, se nós não fizermos nada, vamos apanhá-las na próxima. Por certo. Se calhar ainda piores, não é? Se calhar ainda mais difíceis. Mas não é por isso que nós temos o conhecimento, para nos deixarmos ficar como estamos. E ele diz, puro engano, artifício mental, porque se a posição intencional, digo eu, da nossa mente é esta, continuará sendo esta em função do futuro, porque nós não fizemos nenhuma atualização ao nosso computador, ou seja, nós não interiorizamos, nós não reformulamos, utilizando o título do nosso tema de hoje, os nossos valores, a nossa conduta, a nossa forma de estar, aquilo em que acreditamos, aquilo que queremos no fundo ser. Nós deixámo-nos, como as folhas ao vento, ser conduzidos numa existência, até que a dor nos acorde. Ou não. Nós podemos passar uma existência como uma folha no vento e nada acontece, mas também não evoluímos, não é? Então, a coisa vai ter que se repetir. Poderemos, sim, se o quisermos, alterar a nossa trajetória, colher experiências múltiplas, divorciarmos-nos dos postulados espíritas por algumas décadas, alegando que tanto os guias espirituais como os livros doutrinários estão cheios de persistentes exigências e advertências, clamando-nos reforma interior, batendo sempre na mesma tecla. Nós podemos aborrecer, e quantos de nós já não deixamos alguns caminhos e quantos de nós já não retornamos a esses caminhos?
É próprio do ser humano o seu livre-arbítrio. Tem liberdade para escolher a via que quer e o caminho que quer. Porque tudo será feito a seu tempo. Nós, com o Espiritismo, também tivemos o abençoado conhecimento, para além de sermos almas imortais, de que o ser humano não evolui todo por igual. O nosso espírito não evolui todo da mesma forma. E das mesmas experiências, por exemplo, estamos aqui talvez uns 90, não sei, uns 80, nós não estamos todos a ouvir a mesma coisa, mas nós não estamos a interiorizar a mesma lição. Cada um vai tirando desta lição aquilo que faz sentido para si próprio, de acordo com a sua evolução neste momento. E todos evoluímos de acordo com aquilo que formos fazendo em nós mesmos para promovermos essa mesma evolução. E, portanto, se nós acharmos, e é legítimo que assim seja, que é sempre uma repetição muito grande, estarmos sempre a batalhar no mesmo, nós podemos simplesmente dizer, de facto, é muito aborrecido. Eu não quero mais, quero uma coisa mais atuante, não é? Mas nós já aprendemos também, e vamos aprendendo, e cada vez mais nos vêm lições sobre as mesmas leituras que vamos fazendo. Cada vez que as lemos, nós temos uma lição nova. E se a lermos 10 vezes temos uma lição nova. Nós vamos sabendo que, às vezes, os caminhos mais difíceis, como nos diz o Evangelho, na porta estreita, é exatamente o caminho que nos leva mais rapidamente à evolução. E continua Newton. O que não conseguiremos, porém, evitar na deserção é a incidência periódica de processos de dor, moral ou física, que nos procurarão ciclicamente, porque o objetivo da vida é realizar em nós a própria integração ao campo da harmonia em nós mesmos. E nós temos e conhecemos e já fomos pessoas que querem soluções rápidas, não é? Eu tenho uma dor, eu tomo um comprimido. A dor passou, enquanto tiver o efeito do comprimido. Depois a dor vai voltar. Se eu não for mais fundo, tratar a causa daquela dor. Com o Espiritismo é igual. Quando nós temos uma dor, nós vamos a uma casa espírita e queremos um tratamento rápido, eficaz, que nos tire o sofrimento que nós temos, não é? Mas nós aprendemos, ou vamos aprendendo, que fazer o trabalho da evolução, fazer o trabalho da melhoria em nós, das dores que trazemos e que se refletem do espírito à matéria, são problemas do espírito, que podem ser apoiadas, orientadas pela espiritualidade, mas que muitas vezes a espiritualidade quer agir mais eficazmente em nós e não tem como. Porquê? Porque não chega nós virmos a um tratamento numa casa espírita. Também não chega nós tomarmos o passe e a água fluidificada. Nós temos que ir ao fundo de nós mesmos e trabalhar na nossa evolução. Nós temos que nos comprometer com a espiritualidade. Nós temos de dizer, sim, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero ir aos estudos, eu quero ir às palestras, eu comprometo-me na minha própria reformulação. E assim sim, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a abrir em nós uma enorme oportunidade para que o espírito, pela lei da sintonia, que também é uma lei universal, consiga sintonizar connosco e, se calhar, dar um maior amparo àquilo que nós precisamos. Portanto, também não é uma solução de rapidez, não é? Exige de nós um comprometimento connosco mesmos da reformulação daquilo que noutras vidas pretéritas ou nesta vida causaram a nossa dor,
causaram a nossa doença, digamos assim, espiritual, que agora se está a refletir no nosso corpo físico. E acontece a todos nós. Nós estamos todos, embora em estágios de evolução diferentes, mas estamos todos num planeta de provas e expiações, sem exceção. Portanto, é igual para todos. Uns têm uma dor de uma forma, os outros têm de outra. Cada um de nós tem o seu processo. E o processo pode ser físico, pode ser psíquico, pode ser mental ou ainda está na fase espiritual. Mas possamos querer, pelo aquilo que já aprendemos, que se nós estamos neste planeta de provas e expiações, é porque nós somos doentes. Doentes da alma. Porque senão nós não estaríamos aqui, nós não teríamos esta densidade vibratória, nós já teríamos em mundos mais evoluídos, mais felizes, onde já não há matéria, ou se há, é uma matéria etérea, muito leve, onde a espiritualidade se pode refletir e atuar diretamente, com muita leveza, com muita fraternidade. E diz-nos Newton de Bochart: comumente surgem os que se dizem... já li esta. Peço desculpa. Apenas a insensibilidade espiritual pode facultar ao tipo comum o pensar-se realizado. Pois examinando-se os seres com património mais volumoso do que o homem vulgar, nota-se-lhe ainda problemas, aflições, anseios e sonhos do mais além. E estamos a falar, neste plano, por exemplo, de Chico Xavier, que nas suas preces ele sempre pedia: meu Pai, não me deixes cair, ajuda-me a não me afastar do caminho. Ou como outros seres que desencarnaram, que podiam ter ido para mundos superiores e fazer outros trabalhos na seara do bem, e que pediram para ficarem imantados à esfera terrestre, para poder ir ajudando a humanidade nos diferentes níveis, encarnados e desencarnados, e assim também irem eles mesmos evoluindo. E, portanto, não podemos estranhar que nós tenhamos que ainda fazer todo este trabalho. A reforma íntima é individual e intransferível. Não a podemos fazer para outrem e ninguém a poderá realizar por nós. Cada criatura, sendo um mundo específico no carreiro evolutivo, se manifesta como é e pode. Importa não fazermos da nossa um simulacro de outras existências e sim ajustar o nosso ser, arejá-lo, esclarecê-lo, discipliná-lo e iluminá-lo, a fim de que sejamos o espelho refletindo a vida maior. Não é? Trago-vos Emmanuel, que nos diz um pouco mais acerca de todas estas situações que nós ainda temos que reformular em nós. Diz-nos ele: recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos da dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. É isto que é importante, nós termos, digo eu numa linguagem pragmática, como objetivo em nós mesmos da nossa própria evolução. Nós podermos, quando partirmos desta existência e partirmos para casa, porque nós somos espíritos, nós não somos matéria, estamos matéria, nós podermos irmos tão carregados na nossa bagagem daquela que passa, que são os bens que nós podemos levar no nosso coração, que aí sim possamos dizer que nós somos ricos, não é? Ricos do bem, ricos de amor e paz.
O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Sem culpas. Porque nós só conseguimos fazer aquilo que o nosso nível evolutivo nos permite fazer. Nós depois à noite temos de dizer, não estive bem. Eu acho que eu podia ter feito aquilo de outra maneira e melhor. Mas no momento em que fiz, eu não conseguia fazer melhor. Porquê? Porque o homem velho, se calhar, se interpôs entre a minha vontade. E para eu ter uma vontade firme, eu tenho que, lá está, voltamos, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender o caminho do novo programa que eu quero pôr na minha mente. Eu tenho que aprender o caminho do bem, em toda a sua extensão, para que o mal já não tenha lugar em mim. Ou se o mal ainda tiver lugar em mim, porque isto não é tarefa de uma existência, eu já o identifico por antecipação e já o consigo refriar, deixando agir em mim e nos outros o bem. E quando não o consigo, dizia Chico, a água de Chico, que a água fique na tua boca tanto tempo quanto tu tenhas vontade de responder mal. Era assim porque ele era muito mais delicado do que eu. Mas que a água fique na nossa boca impedindo-nos de dizer aquilo que só nos iria trazer mal e não bem. Iríamos ficar satisfeitos porque iríamos rebaixar o nosso irmão. E isso não é, de forma alguma, ser cristão, mas todos nós o fazemos a miúde. A miúde. Se não por palavras verbais, por palavras corporais, nós fazemos isso. E aqui é essa a grande mensagem que Emmanuel nos está a trazer. No Ave Luz, Jesus conta-nos que Jesus se reunia todos os dias, após as tarefas diárias, com os seus apóstolos em casa de Pedro. E nessas reuniões, e quem está familiarizado com o Ave Luz, sabe que nessas reuniões, cada um dos apóstolos, pelo olhar de Jesus, era incitado a colocar uma dúvida, um problema, uma aflição que tinha ocorrido durante o dia com ele. E Jesus não olhava para aquele apóstolo porque sim ou por acaso, porque Jesus sabia exatamente o sofrimento que aquele apóstolo tinha tido durante o dia e que necessitava de colocar alguma questão. E nesta vez, nesta lição, que se chama exatamente Ide e pregai, foi Pedro que questionou Jesus. O Ide e pregai, que se aproxima, tem variados meios na iluminação das criaturas. Compreende a disseminação da boa nova por toda a parte e a todas as criaturas. Porém, nunca deveis esquecer o respeito aos homens, no modo pelo qual entendeis a vida. Revidar uma questão rebaixando um irmão nosso, não é isto. Isto é, se for necessário, nós calarmos uma humilhação para não sermos nós a cair na tentação de rebaixar um irmão nosso. Ou de magoar, ou de humilhar, ou seja lá o que for. Mas é isto, porém, nunca deveis esquecer o respeito aos homens, no modo pelo qual entendeis a vida. Porque ao respeitarmos cada um dos nossos irmãos, nós estamos a respeitar-nos a nós próprios. E ao calarmos algo que nos apetece dizer em alguma altura, e quantas vezes durante o dia nos apetece dizer uma coisa, e quantas não conseguimos calar, não é? Ou escrever, não é? Quantas? Mas ao fazermos isso, nós estamos já a trabalhar em nós o hábito de não revidar, de não responder, de não magoar. E se hoje conseguimos uma, se amanhã conseguirmos duas, estamos a evoluir.
E se ao fim da semana conseguirmos 5, é um trabalho heroico. E é um hábito que estamos a criar dentro de nós, que depois se automatiza ao nível da mente e já não vamos sentir necessidade de o fazer. E aí sim, nós estamos a mudar, nós estamos a despir de nós o homem velho, visceral, materialista, orgulhoso e egoísta que somos, para repormos um homem fraterno, um homem humilde, um homem bondoso. É um trabalho que nos leva tempo. Tenho a certeza de que multiplicareis milhares e milhares de companheiros na propagação dos preceitos ouvidos de mim, diz Jesus. Todavia, muitos deles, invigilantes, usarão a violência, a agressão, impondo ideias e forçando consciências, o que não é o nosso penhor, porque cada um tem o seu ritmo e o seu tempo de evolução e de mudança e de compreensão. O fanatismo, Pedro, é por sua estrutura companheiro da incompreensão, porque é o orgulho levado ao seu máximo de injustiça e crueldade. Nós querermos subjugar os outros às nossas crenças. E em tempos idos este fanatismo cobriu a Europa de escuridão, durante séculos, com a Inquisição. Irmãos esses que ainda hoje estão a tentar evoluir, estão a tentar melhorar. E quantos não podemos ser nós mesmos? Graças a Deus que nós temos o véu do esquecimento, porque não íamos conseguir viver connosco mesmos. Mas nós ainda cá estamos, porque foram séculos e séculos. E, portanto, o fanatismo pode ser uma coisa brutal, como temos na história, mas podem ser pequeninas coisas, de queremos impor a nossa ideia, a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, quando ela é só nossa, não se fundamenta no bem, não se fundamenta no amor. Porque quando se fundamenta no bem e no amor, ela não é fanática, porque nós não vamos querer impor nada. Nós vamos agir e deixar o outro em liberdade para agir de acordo com como entender que deve fazer. E libertamos. O fanático o é por não ter entendido a mensagem na sua profundidade. Não espero que aqueles que me cercam e que me ouvem tencionem pregar a boa nova por métodos que o amor desaprova. Cada pessoa é um mundo de Deus, para quem devemos ter atenção e respeito. Não precisamos perder tempo com quem não se interessa, pois existem quantidades imensas de almas sedentas de consolo e de paz. Não vale a pena ararmos solos que ainda não estão preparados para receber as sementes. E na parábola do bom semeador é-nos ensinado. Não vale a pena nós tentarmos forçar aqueles a compreender o que ainda não estão preparados para entender. E Jesus disse-nos isto, ou disse isto aos apóstolos e chegou até nós há milhares de anos. Diz Jesus: meus filhos, se o ide e pregai tem variadas modalidades, para que possais escolher a que mais me agrada é a pregação pelo exemplo. A palavra, bem orientada, é o sopro de luz na consciência de quem a ouve. Mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. O interesse de mostrar aos outros os prodígios nas pregações pode despertar muitas pessoas para o reino da esperança. Não obstante, a vivência dia a dia dos preceitos divinos garante a tranquilidade nos corações. Porém, a autoeducação, em nome de Deus e deste Cristo, para que Ele viva eternamente nas criaturas, vale mais por ser força de libertação daqueles amarrados pela ignorância.
é a ignorância que nos prende. São, como nos dizia o nosso orador do outro dia, os paradigmas, ideias pré-concebidas que nós interiorizamos na nossa mente e que não queremos deixar por nada, porque elas nos dão segurança ao nosso homem velho. E, portanto, nós não queremos largar aquilo que em séculos e séculos nós nos habituámos a ser e a fazer e a ter. E nós não temos nada. Nós só temos aquilo que levamos no coração, como já vimos. E, portanto, a nossa educação, através dos estudos, e nos estudos, o tratamento de nós mesmos é potenciado através da espiritualidade. Nos estudos, nós estamos a fazer caridade moral, porque nós não estamos só nós a aprender. Também estão a aprender todos aqueles que se imantam a nós, que são ignorantes como nós, que têm compromissos de vidas passadas para conosco e que precisam de aprender o mesmo que nós precisamos para que também eles possam evoluir. Portanto, quando nós nos dedicamos aos estudos, às palestras, ao trabalho no bem, nós não estamos só nós a promover em nós mesmos a nossa evolução, a nossa autoeducação, nós também estamos a permitir que todos aqueles que se imantam a nós tenham essas oportunidades de evolução. Estamos a fazer caridade moral e estamos a promover também, como dizia aqui Jesus, a nossa harmonia interior, porque quem anda conosco por razões pretéritas que nós não sabemos nem queremos saber, mas que algo fizemos, não é? E não estamos sossegados, ao darmos paz a nós mesmos através do conhecimento e da evolução, nós estamos a alargar a nossa consciência, permitindo que a espiritualidade maior e do bem possa atuar em nós, permitindo que a espiritualidade maior possa atuar naqueles que se imantam a nós e permitindo que eles possam continuar a sua evolução, tendo eles paz e tendo nós paz. Portanto, quando nós batemos muito na tecla da autoeducação, ou dos estudos, ou das palestras, ou do trabalho no bem, ou da caridade, ou o que seja, na seara do Cristo, nós temos que ter a consciência em nós, porque já nos foi dito muitas vezes, que não somos só nós, de forma egoísta e egoica, que estamos a evoluir. Nós não queremos, nós queremos em nós mudar de homem velho para homem novo e ter a consciência de que nada do que fazemos, seja na casa espírita, seja na nossa vida, nós fazemos sozinhos. Nós fazemos o bem para nós e para quem está connosco, aprender a fazer o bem, e fazemos o mal, atraindo aqueles que nós não queremos e que não são bons à nossa evolução e não ajudando ninguém a evoluir. Isto é ignorância quando assim fazemos. Devolver os dons de curar os enfermos, de dar vista aos cegos, de fazer andar paralíticos e de expulsar os demónios das criaturas é muito nobre, por cicatrizar feridas das almas sofredoras, disse-nos Jesus. Mas desenvolver o dom da bondade, do perdão, da caridade e do amor, leva muitos a fazer o mesmo, o que não só cicatriza as chagas do corpo, como também cura a alma. Eis que em linhas rápidas está aí, meus filhos, o ide e pregai, que haveis de ouvir em breve. E, portanto, não foi só aos discípulos ou aos apóstolos, numa primeira instância, aos discípulos depois, que Jesus se dirigiu. Foi a todos nós e principalmente aos espíritas que haveis de ouvir em breve. E a Allan Kardec, que não gosta muito, ou não gostava muito, como todos os espíritos grandes e humildes, de que atribuíssem a ele a doutrina de Allan Kardec, não, a doutrina dos espíritos. Porque Allan Kardec
foi o veículo dos Espíritos para trazer aquilo que Jesus, na altura, não pôde trazer porque a evolução dos povos não permitia esta compreensão. Allan Kardec diz: a doutrina é dos Espíritos. Eu fui aquele que foi o veículo para que os Espíritos, através do meu trabalho, pudessem chegar aos homens trazendo a revelação que faltava. Então, nós, como espíritos, como trabalhadores da última hora, que já temos estes conhecimentos, que sabemos que a inteligência, como nos diz o Evangelho, eu até pus aqui para não me esquecer, no capítulo 7, em Bem-aventurados os pobres de espírito, ponto 13, que diz: o homem inteligente na terra, nós, seres inteligentes, sabemos que a inteligência só é ferramenta do bem quando é utilizada para o progresso geral da humanidade. Porque quando a inteligência é muito elevada e não é utilizada no bem, ela é utilizada no mal. E em vez de nos ajudar a progredir, ela vai nos ajudar a destruir. E todos nós somos responsáveis porque temos estes conhecimentos, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós não podemos dizer foram eles que fizeram. Eles fizeram, agiram, mas nós nada fizemos para transformar alguns pensamentos, algumas ações, contaminar-nos uns aos outros pela lei da sintonia e pelas correntes de amor e de luz de ações no bem. E é essa a nossa responsabilidade. Voltando ao Evangelho da Abertura, na missão dos Espíritas, e para terminar, diz-nos Erasto: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E este alerta e esta mensagem é direitinha para nós. Eu não posso dizer: eu sou trabalhador da última hora, eu já sei como é que as coisas são, então eu tenho a responsabilidade. Pois tenho, mas eu tenho uma responsabilidade muito maior. E Erasto vai nos dizer como é que essa responsabilidade atua na prática. Pergunta Allan Kardec a Erasto: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aqui é para os espíritas todos. Era no século XIX, continua a ser no século XXI. Os problemas do século XIX, como são todos os problemas quando há uma reforma do pensamento, da ciência e da religião, causa sempre aqueles que se afinizam e os que não se afinizam. E é igual em todas as épocas, não mudou, está igual. E esta pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? São todos espíritas. Como é que nós vamos fazer isto? E Erasto responde: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Ensinar é bom. Sem ação não tem valor. Ensinar sem ação cria fascinação. A fascinação não é bom. Não é um bom caminho. É um caminho de ilusão, é um caminho de orgulho e por isso é um caminho de egoísmo. E, portanto, a medida para nós sabermos quem são os bons espíritas, aqueles trabalhadores da última hora abnegados, que escolhem a porta estreita, que limpam o joio,
que semeiam em terra já preparada em si próprios e nos outros, que respeitam. São aqueles que, além de pregar e de falar, de ensinar, agem de acordo com o que falam, com o que ensinam. E aquilo que fazem está de acordo com aquilo que dizem. E diz mais: reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. E os aflitos, a aflição que a mim, e de acordo com o que aqui li, é mais difícil de dar consolo, são os aflitos da alma. Não se vêem, na grande maioria de nós. Não se queixam, para a grande maioria de nós. E nós não temos como chegar lá se não for através do conhecimento e da ação, do estudo e da prática dos ensinamentos do Cristo, através do Espiritismo. É bom e é um bom caminho fazermos boas obras, seja qual for a religião. O homem de bem é o sem a chancela de qualquer religião. Ajudar os humanos é bom, é útil e é necessário, e queremos que assim todos nós o possamos fazer. Mas ajudar os realmente aflitos é a ajuda que se dá às aflições da alma. Todas as religiões os podem fazer através das preces iluminadas no bem, na paz e na luz. Mas nem todas, ou eu atrevia-me quase, não sei, a dizer que o Espiritismo é aquela que tem a técnica, as ferramentas, o ensino e a responsabilidade para assim atuar. Através do conhecimento dos mundos maiores, através do reconhecimento da mediunidade, das diferentes mediunidades, através dos trabalhos sérios que se fazem, aos vários níveis da evolução dos seres encarnados e desencarnados. Reconhecê-los-eis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são escolhidos, e Ele lhes dará a vitória, mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. É complexo, porque quando nós fazemos mal a um ser encarnado, também fazemos mal ao seu espírito, não é? Mas quando nós usamos os aflitos nos outros planos da vida para benefício próprio, é terrível. E estas recomendações foram feitas por Jesus. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre com a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as próprias obras. E aqui quem fala é Emmanuel em Pensamento e Vida. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele, Deus, o mesmo amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda a parte, é da legislação divina, por ele instituída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. E que o amor de Jesus nos envolva a todos, para termos a capacidade de perceber em nós mesmos que isto não é trabalho de uma vida. Isto é trabalho de muitas, que façamos o nosso bocadinho devagarinho e com alegria, porque somos de facto abençoados por termos este conhecimento.
diz-nos ainda Emmanuel: eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda em cada passo do seu ministério, tomou o amor do Pai ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Bem-ajam por me terem ouvido. Que possamos nós todos ter o amparo da espiritualidade maior para devagarinho irmos construindo a nossa evolução no bem, trabalhando o nosso orgulho e sermos seres que já merecem o apoio da espiritualidade maior. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós chegamos ao final e deu bem para refletir esse convite, ide e pregai. E falou muito bem que esse convite não foi só para os apóstolos, nem para aqueles que traziam responsabilidade. Isso é um convite para todos nós. Porque se já estamos integrados na doutrina, com pouco ou algum conhecimento, é a responsabilidade que temos de ide e pregai. Mas poderiam perguntar a algum de vós, mas eu não percebo, eu não sei fazer palestra, eu não sei. Mas reparem bem que dentro, e falou também isso numa casa espírita, todos nós somos convidados como cooperadoras em qualquer tarefa. E sempre que dentro de uma casa bem orientada e bem direcionada, qualquer tarefa que nós fazemos, seja no passe, seja até na limpeza, seja numa sopa, você está colaborando no ide e pregai. Porque todo o trabalho do Espírito é uma divulgação que é realizada. Mesmo quando nós entregamos uma cesta básica, nós estamos projetando e divulgando alguma coisa. De onde veio? Quem são? Tanto é que ainda hoje foram ao bairro e foi implantado o hábito de fazer oração dentro das casas daqueles que vão receber a cesta básica. É o ide e pregai, não é mesmo? E sabe que a voz do povo é a voz de Deus, e isso foi transmitido entre elas, as pessoas que se cruzam, que conversam, e essas pessoas pedem para que seja feita aquilo que não se fazia há um tempo atrás. Para que aqueles que vão visitar as casas, que vão saber da sua situação, que vão conversar, para analisar se lhe podem dar uma cesta básica, eles pedem que façamos oração. Esse é o ide e pregai. Para encarnados e, como foi dito, para desencarnados.
Você pode o fazer dentro do seu lar. Mas como? Integrantes da doutrina espírita é aconselhado a fazer o Evangelho no lar. E sempre que você faz o seu Evangelho no lar, você está pregando, digamos assim, para encarnados e desencarnados que estão no seu lar. E essa é a maior caridade que você pode fazer. Espíritos que estão ali, muito antigos, avós, bisavós, que nunca tiveram essa oportunidade de ouvir realmente a mensagem traduzida, explicada, tal e qual como o Cristo o fez naquela época, que é o trabalho da doutrina. Você está pregando, você está aceitando aquilo que o Cristo disse: ide e pregai. Vamos para o encerramento, e isto fica para que nós possamos refletir. Mas ainda para dizer, se há uma coisa que os espíritos esperam, porque eles não mandam, não dão ordem para que nós divulguem a doutrina, mas esperam que todos nós possamos divulgar, e que é o ide e pregai, tanto quanto nos seja possível. Não mandam, mas esperam que nós sejamos e que atendemos esse convite, o ide e pregai.